Então, com o Ronaldo Rossi, que é o nosso convidado de gastronomia hoje. Então, o Ronaldo Rossi, ele é chefe de cozinha, ele é consultor de gastronomia, também é professor sommelier de cerveja. Ele é representante no Brasil da Dolmans Academy e também é inventor da Cervejoteca. Ele vai estar falando, então, sobre sabores tanto de cerveja quanto de comida. E eu acho que a gente gosta de fazer cerveja, mas sempre quando tem um bom prato acompanhando, a coisa fica bem mais prazerosa. Então, bem-vindo, Ronaldo, e por favor... Valeu. Boa tarde. Só corrigindo, eu não sou representante da Dolmans, eu sou um dos professores titulares da Dolmans Academy no Brasil. É bem menos do que ser um representante, mas é bem legal da mesma forma. Vamos falar um pouco... Essa palestra é mais legal quando, tipo, às 11 horas da manhã, ou ela é, tipo, às 6 da tarde, assim, quando a fome aperta. As fotos que a gente coloca são muito legais. Provavelmente vocês devem ter acabado de comer. O impacto nesse sentido vai ser muito menor do que seria se a gente tivesse antes do horário das refeições. Dois assuntos muito bacanas, separados, né? Então, cerveja por si só é muito bacana, hambúrguer é muito bacana também. E a hora que a gente junta, dificilmente vai dar errado, vai ser alguma coisa que não é muito legal. Eu vou iniciar conversando com vocês um pouco sobre a harmonização, sobre o que tem sido o meu trabalho nesse sentido, para depois a gente chegar na parte dos finalmente das cervejas e dos hambúrgueres. Então, harmonizar é juntar dois ou mais elementos que funcionam muito bem sozinhos, mas que juntos eles são muito melhores. Então, o conceito de harmonização é algo que muita gente vem trabalhando direitinho esse tempo todo que a gente tem esse trabalho de gastronomia, mas muita gente tem se perdendo, né? Então, assim, tem uma diferença muito grande do que de fato é harmonizar e o que de fato pode ser só um serviço junto. Então, dou um exemplo muito simples. Vou servir uma batata frita, isso padrão de qualquer bar, qualquer tipo um prato muito simples. Batata frita, então eu tenho batata, óleo e sal. Indicação de quase todo mundo. Bohemian Pilsner. É padrão, né? É o que se faz. Estou harmonizando? O que eu estou somando? O que eu tenho ali? Não tenho nada, né? Eu não tenho o que valorizar da batata, eu tenho muito pouco da própria cerveja. Então, eu vou estar basicamente servindo junto, usando o elemento do corte. O corte é algo que vai servir o lúpulo e vai me ajudar para limpar o paladar da gordura que possa fritar da batata. Mas é diferente de quando a gente consegue criar uma experiência, né? Quando a gente consegue juntar os elementos e, de fato, criar alguma coisa bem melhor do que simplesmente juntar batata frita, que já é legal, e a cerveja, que também é legal. A gente faz isso no dia a dia o tempo todo. Então, café com leite, presunto e queijo, arroz com feijão, queijo goiabada, batata frita e ketchup, morango e leite condensado, e qualquer coisa com bacon, né? Porque o bacon sempre vai bem. É covardia falar de bacon, porque, tipo, ele vai sempre bem com qualquer coisa que a gente coloque. Mas é muito isso. Então, se vocês pensarem no que eu acabei de falar, na definição de harmonização, qualquer coisa aqui funciona separadamente. Então, o leite vai estar lá, tem o seu valor sem o café e vice-versa. O presunto e o queijo, o arroz com feijão. Mas o que a gente faz quando a gente junta? A gente quer que um equilibre alguma coisa que falta no outro. Um exemplo disso, por exemplo, é o próximo item, a goiabada com queijo. Então, o queijo traz o sal, a goiabada traz a doçura. Juntos eles se equilibram. A goiabada é um tipo de doce bastante doce, né? O doce brasileiro costuma ser bastante adocicado. Então, nesse tipo de coisa, a gente consegue misturar, equilibrar e aí criar, assim, uma experiência daí para frente. A gente ouve falar de harmonização. Eu tenho 19 anos de gastronomia, então, história pra caramba para contar. Mas o que a gente vive hoje, nesse universo de cerveja, esse tipo de proposta, da galera descobrindo novos sabores, novas combinações, novas experiências. A gente passou no mundo do vinho há mais ou menos uns 17 anos, 18, que foi quando teve o boom de vinho. E o conceito de harmonização, ele era voltado para o vinho,
Porque as cervejas que existiam no mercado até então, claro que na Alemanha sempre teve cerveja diferente, na Bélgica e assim por diante, mas a grande massa, então, nós aqui, o restante do mundo, tirando as três nações cervejeiras de fato, o resto do mundo conhecia cervejas sem nenhuma carga sensorial, ou com baixíssima carga sensorial. Eu sempre fui cervejeiro. Então, assim, se eu tivesse que sair de casa para comprar, era cerveja. Mas tomar, eu tomo sem preconceito qualquer coisa. Estou ali, vamos tomar um vinho? Vamos, eu gosto de vinho. Vamos tomar uma caipirinha, tomar um licor. Mas a cerveja não era usada, mesmo eu que era cervejeiro e que vivia essa realidade de gostar muito de cerveja, era algo que eu jamais indicaria para um dos meus restaurantes, falando de harmonização, conhecendo somente as cervejas populares. Não tem carga sensorial. O que eu vou somar com o quê? O que eu vou usar como elemento de corte, de contraste? Não tem. O vinho tinha. O vinho já tinha uma carga melhor nesse sentido. Era o vinho que a gente usava. Então, é muito comum falar de harmonização e, quando eu estou falando, a primeira imagem que acaba vindo é no sentido de vinho. Não aqui o universo cervejeiro, claro que não, mas quando eu falo, por exemplo, com faculdades de gastronomia, quando eu falo para chefes, enfim, essa visão de poder envolver a cerveja é algo que ainda é muito novo. A galera vem descobrindo, vem aceitando, e é muito mais rico do que era realmente o universo do vinho. A variação da cerveja, uma das justificativas, imagina que a gente tem uma cerveja, por exemplo, uma Light Lager, com seus 3,5%, 4% de álcool, levinha, então outros estilos, Berliner Weiss, enfim, a gente tem uma série de cervejas com pouquíssimo álcool. Eu tenho cervejas com 19% de álcool. Tem umas maluquices que fizeram um pouco mais, mas tem Barley Wine, assim, Mikkeller, cervejas incríveis da Mikkeller, com essa porcentagem de álcool. A variação entre notas ácidas, notas adocicadas e tostadas, defumado, caramelo, essa riqueza a gente não consegue em nenhum outro tipo de bebida. Tem a vantagem de ser a bebida dos brasileiros, né? Então, assim, a gente convida o outro via WhatsApp, e aí, aquela cervejinha de happy hour, vamos? Né? Ou vocês convidam, vamos com vinho? Vamos, não vai. A gente é cervejeiro, é um país cervejeiro. A gente teve a dificuldade, não fomos premiados com a glória de sermos colonizados, de termos sido colonizados por povos cervejeiros. Nós somos colonizados por bebedores de vinho. Portugueses, espanhóis, italianos, enfim. Né? Não são diferentes dos americanos, que foram por ingleses, por alemães, por irlandeses, holandeses, é outro tipo de brincadeira. Então, não é algo que a gente tem de uma forma muito enraizada na cultura. Mas o que acontece? Um país tropical, que o inverno é quente. Alguns lugares do Brasil fazem 40 graus à sombra da noite, né? Depende da época do ano. Cara, cerveja é um negócio refrescante. A galera tomou muito por muito tempo e acabou tendo essa facilidade de consumo. O vinho sempre tem uma restrição, era uma bebida de colônia. Então, esses descendentes italianos, espanhóis e portugueses eram os consumidores de vinho. Então, a aceitação de cerveja para a gastronomia é muito mais fácil porque a pessoa entende como sendo algo que já tem uma certa intimidade. Mesmo não fazendo entendimento do que é a nossa variação, as nossas possibilidades, é muito mais fácil oferecer algo nesse sentido do que alguma coisa mais rebuscada, como é, de repente, um vinho. Falar um pouco de harmonização para ver como ela funciona. Ou eu escolho semelhança, ou eu escolho contraste para juntar. Então, muito bem. Semelhança é quando eu pego alguns elementos na cerveja que também são trazidos na preparação. Exemplo muito simples. Esse caramelado, esse tostado, às vezes, mas isso acaba vindo de uma... O caramelo do bife grelhado é um exemplo muito bom. É uma reação que chama reação de Maillard. Então, aquele carameladinho é o que tem uma reação direta e fantástica com qualquer cerveja que traga o caramelo presente. Então, a gente vai entender depois equilíbrio, intensidade e tal, mas de uma forma muito simples, esses caramelos se juntam e funcionam muito bem.
contraste, exatamente ao contrário. Então, um exemplo de contraste que a gente sempre trabalha, essa questão do café com leite, de quando a gente envolve um stout. Você já deve ter tomado stout mais do que uma vez na vida de vocês. Uma cerveja com notas tostadas e principalmente com uma lembrança de café muito intenso, não é isso? Traz, e aí este café, associado com os queijos, junta essa história que a gente falou no começo do café com leite. Vai muito bem com queijo de uma forma geral, principalmente os queijos menos pungentes. Então não vai funcionar tão bem, por exemplo, com o gorgonzola, não vai. Mas a stout funciona muito bem com uma mussarela de búfala, que é um queijo com intensidade desse tamanho, com gouda, com emmental, que já tem um pouco mais de carga, de força. Ela funciona bem exatamente por essa combinação. Até um parmesão, que traz o sal como destaque. E funciona direitinho, fica legal. Entenderam, gente? Então, já conheciam isso? Alguma novidade? Está dando para entender? Muito bem. E aqui é o outro elemento que, vamos dizer, isso aqui é quando não dá para trabalhar, como é o caso da batata. O que eu posso valorizar na batata? Nada. São 3 ingredientes: óleo, batata e sal. E não tenho nada parecido com eles na cerveja. Então, quando eu tenho uma cerveja, quando eu tenho um prato, alguma coisa que realmente tem muito mais carga sensorial, fica um pouco mais fácil. Como não tenho, a gente vai para esse elemento do corte. Eu tenho 4 elementos que agem com o corte: o álcool, carbonatação, a acidez, o amargor de lúpulo. A escolha é de vocês. Então, a gente escolheu, nesse caso da batata, escolheu o lúpulo. Porque o álcool de uma Bohemian Pilsner é baixo, a carbonatação dela é normal, não é isso? Não tem característica de acidez, não relevante. Então, foi escolhido o lúpulo. Daria certo com outras? Daria. Então, a escolha do que vai ser feito aqui tem relação com o prato, com a sequência de pratos, com a proposta do jantar e assim por diante. Não tem certo e errado. Tem que funcionar por alguns deles ou pela somatória deles. Então, é possível achar, por exemplo, uma cerveja alcoólica e amarga, como é o caso, por exemplo, de uma Imperial IPA. Doce, mas nesse caso não tem nada a ver. É uma cerveja bastante amarga, pelo volume total de lúpulo que ela traz. Um álcool normalmente superior a 9%, fácil. Então, se eu preciso do meu corte com álcool, mas mesmo assim só o álcool não resolve, o amargor tem que ajudar, eu tenho possibilidades. Então, as combinações disso aqui é critério de vocês. Tá? Então, entender como o prato funciona para poder escolher o que vai entrar junto com o quê. Essa é uma base que é um dos princípios básicos também da harmonização. Pratos leves vão com cervejas leves. Pratos mais pesados, robustos, gordurosos principalmente, vão com cervejas mais alcoólicas, ou mais encorpadas também, mais robustas. Imaginem a situação de repente, tá comendo um filé feito com molho de vinho, pesado, um molho que demorou para ficar pronto, com a própria carne, com a gordura que já traz, um molho finalizado com manteiga, por exemplo, com uma cervejinha como uma Pilsner. Não dá conta. Aí a gente volta para a história do servir junto. Vamos lembrar, por exemplo, o que se faz historicamente na botecagem. Então, mesma cerveja você vai servir para o frango a passarinho, para o salame, para o tremoço. Não pode dar certo com todo mundo. Então, o efeito disso não pode ser harmonização, é simplesmente essa limpeza do paladar. Aqui embaixo, que pratos picantes ou condimentados, eles pedem cervejas mais lupuladas. De fato, para poder agir no equilíbrio, só não se esqueçam que para um prato mais picante, na hora que eu entro com uma cerveja mais lupulada, o primeiro efeito é diminuir a pimenta, o segundo é fazer ela explodir. Então, assim, em segundos, quando você engole, vem o retrogosto e vem com ardor explosivo. O que acontece? Ele espalhou a pimenta. A pimenta estava encostada, onde você tinha comido, ficou um pouco, está ardendo, muito bem. Pega e coloca um negócio desse e faz com que todos os espaços fiquem preenchidos de pimenta. Então, se não gostarem, cuidado com a base, não é a cerveja que vai fazer ela ficar
mais ardida ou menos ardida, mas ela vai fazer essa explosão de dispersão, vai fazer espalhar melhor, depois diminui. Mas aquele logo no comecinho, a hora que você engole, sempre dá uma aumentada em intensidade do ardor. Isso aqui, quando a gente fala de equilíbrio, é algo que às vezes falha. Então, entendam intensidade. Intensidade é a palavra fundamental para a gente entender a harmonização. Então, eu tenho aqui, ó. Falar de queijos, que queijos vocês conhecem, né? Então, não tem grandes dificuldades. Um queijo de baixa intensidade. Mussarela. Tá certo? Queijinho suave. Ele é tão suave que a gente utiliza, por exemplo, ele como base para qualquer pizza, basicamente. Ele é mais neutro, mais suave. Muito bem. Com ele vai uma proposta de cerveja com as mesmas características. Munich Helles é uma cerveja bastante malteada, não muito lupulada, não muito alcoólica, para entender que os dois têm a mesma intensidade. Falar de uma intensidade média. O Emmental já é um queijo com força. Alguns exemplares de Emmental trazem doçura, é esperado que seja um queijo do grupo dos queijos doces, e alguns trazem elementos de amargor. É um queijo que deixa um sabor na boca amargo. Na hora que está mastigando, ele é adocicado, e o residual dele, o retrogosto, tende ao amargor. Eu preciso de mais força do que uma Munich Helles. Proposta muito simples, uma tripel. O queijo é mais gorduroso, não é? Conhece a Emmental? Já, né? Então, muito bem. A partir da Emmental, eu vou ter que ter uma carga maior de álcool, principalmente. E aí é um queijo extremamente perfumado, extremamente aromático. Eu ofereço uma cerveja com as mesmas características. Dá super certo. Aí eu apelo. Pouca coisa é tão intensa, e aí é uma questão direta com gosto pessoal, gostar ou não. Mas o que não se discute é a intensidade do gorgonzola. É um queijo muito forte. Exatamente por essa força toda, muita gente não gosta dele. Então, quando eu ofereço o gorgonzola, eu tenho que pensar em alguma coisa que ele traz. O que ele traz? Sal, gordura, mofo azul, e um queijo pungente, um queijo forte, um aroma até esquisito para quem não gosta. Como que eu vou conseguir equilibrar esse queijo? Por contraste, pelo outro lado. Eu entro com doçura. Um dos exemplares mais ricos de residual de álcool que a gente tem, uma Belgian Dark, Strong Ale. Então, a minha aromatização preferida sempre é um gorgonzola cremoso, já explico o porquê, com Rochefort 10. Cara, perfeito. Não fizeram o teste, façam. Há quem goste de gorgonzola com IPA. Bastante comum, já ouvi isso. Façam um teste. Talvez vocês gostem, talvez, enfim. Mas o que acontece com a IPA nesse caso é que ela vai gerar um sabor, vai levantar o aroma do mofo, que é o que força o que tem no queijo. É esperado que tenha mesmo. Então, o lúpulo, principalmente o lúpulo mais pronunciado, aquela história do verde vai somar com o verde. Não é uma regra, mas acontece. Vai levantar o sabor do mofo. Se para vocês ficar agradável, muito bem. Eu prefiro o mofo da forma que ele já chega e poder diminuir um pouquinho e equilibrar com a questão da doçura e do álcool. Para mim funciona muito melhor com essa proposta de cerveja do que com a IPA, mas a gente ouve muita gente falando que gosta disso com a IPA. Eu não compartilho desse pensamento. Aí é sacanagem. Pensou se vocês não tivessem comido ainda e pegar uma foto dessa magrinha aí e tal? Vamos começar a falar agora de harmonização de fato. Os americanos não criaram um hambúrguer, né? Hambúrguer de Hamburgo, então, diz a lenda, e aí, cada um fala uma coisa, mas é uma origem americana a partir do bife tartar. Mas o que eles fizeram? Eles aprimoraram, né? Então, a partir desse elemento de aprimorar, eles colocaram muito mais gordura, muito mais queijo, bacon, né? Então, eles não criaram, mas eles deixaram no padrão que a gente consome hoje em dia. Então, muito dessa mistura de ingredientes, então, o que se faz nessa mistura de queijos derretidos,
de cogumelos, de cebola, enfim, essas propostas todas de guarnições que vêm, elas vêm a partir do que os americanos criaram, né? Não do que fazia na origem. E aí, a cerveja também não é algo que eles criaram, mas eles transformaram em algo com uma regra gigante. Então, eles colocaram muito da regra que a gente tem hoje em dia, pelo Brewers Association ou pelo BJCP. Então, os caras realmente colocaram uma regra na bagunça. Nós vamos falar de dois elementos juntos de uma tradição americana, mas que, de fato, acabam não tendo uma relação direta, originalmente. Vamos falar de hambúrguer? Então, ó, só vou falar de hambúrguer artesanal. Tá? Não vou falar nada contra, enfim, quem quiser comer, que coma, mas não adianta eu usar como referência, na questão de hambúrguer, alguma coisa feita nas embalagens daqueles comprados prontos com 56 gramas. Estou falando de carne de verdade. Né? Vai fazer muita diferença para a gente no sentido do ponto. Então, as cervejas que vão melhor com uma carne grelhada não são as mesmas que vão melhor com uma carne com o interior inteiro cru. Tá? Então, isso faz muita diferença na forma de apresentar isso aqui. Mas os sabores são mais intensos, os elementos tornaram-se mais gordurosos. Então, só para vocês terem ideia, aquele queijo cheddar americano, aquele que vende separado, quadradinho, sabe, servido, aquilo é um pseudo-queijo. Aquilo é um queijo que existe originalmente, o cheddar inglês é um queijo maravilhoso. Só que ele é derretido, e coloca um pouco de água, coloca amido de milho, coloca gordura hidrogenada e faz isso que a galera chama de queijo. A ideia é que ele derreta, mas não perca a forma. O formatinho dele. Então, não dá para chamar um negócio desse de queijo, como você tem, por exemplo, o próprio cheddar inglês. Então, é um pseudo-queijo, quem gosta, gosta e continua comendo. Não é isso que a gente não vai entrar nessa pilha, não. Mas ele foi desenvolvido para isso, para ser colocado exatamente a partir de grelhados, a partir de hambúrguer, ele não perdeu o formato depois que derrete. E funciona, de fato, a proposta dele, ele cumpre muito bem. Foi tudo? Foi. Na cerveja, vale o álcool, vale a doçura, vale o amargor e vale as notas carameladas. O caramelo, ele vai ter uma relação direta com a carne grelhada, né? Como eu já falei da reação de Maillard do começo para vocês. Não se esqueçam de um elemento que eu vou falar agora, que é assim, eu não consigo, imagina aquela foto ali. Ali eu tenho cebola, eu tenho, sei lá, fritura, tenho o próprio hambúrguer, enfim. Eu não consigo querer fazer a harmonização para algo pensando em todos os elementos. Vou dar um outro exemplo, esqueçam o hambúrguer. Vamos falar de arroz e feijão. Então eu tenho arroz, feijão, bife, batata, salada de alface com tomate, o zoião instalado, é isso? Uma farofa, até, enfim, prato brasileiro básico, dia a dia, PF. Como que eu vou harmonizar esse prato inteiro? Não vai. Eu não vou conseguir agradar ao mesmo tempo o arroz, o feijão, o bife, o ovo, a salada. Não dá, não dá. Assim como não dá alguma coisa com tantas opções servidas juntas. O que a gente faz? A gente elege alguém. Simples assim. Arroz, feijão, bife, batata, não sei o quê. Eu vou eleger o bife. Tecnicamente é o mais nobre, né? Algo que seria a parte principal da refeição. É nele que eu vou trabalhar. No hambúrguer, eu posso muito bem trabalhar com outro elemento de queijo, posso muito bem trabalhar com hambúrguer, posso trabalhar com bacon, posso trabalhar com molho. Se eu faço, por exemplo, molho de ervas, vai ter um sabor mais intenso do que talvez o próprio hambúrguer. Então, é importante entender o que é a base da harmonização, em cima do que eu vou querer trabalhar. A gente pode pensar no conjunto da obra? Pode. Eu dou exemplos de conjunto da obra, por exemplo, vamos falar de cuscuz. Cuscuz, o elemento mais rico seria o peixe, né? Ou o camarão, enfim. Mas ele está no conjunto de um monte de outros elementos, em quantidade pequena.
Então, acaba tendo muito mais farinha, né? Muito mais outros elementos que acabam diluindo a intensidade desse peixe ou desse camarão. Então, o que a gente faz? Elege o conjunto. Vamos fazer isso com algumas sugestões de hambúrgueres também. Olha lá. Falar do hambúrguer, vamos somar. Começar a somar as duas histórias. Carne. Então, a carne de hambúrguer, a diferença de fazer hambúrguer e fazer, por exemplo, carne moída juntinha, é esse volume de gordura. Então, fica a dica, inclusive, se vocês quiserem fazer em casa, tem gente que moe com bacon, tem gente que moe com gordura de picanha, tem gente que moe com qualquer outra coisa, ou tem gente que usa já uma carne mais gorda. A minha carne preferida para o meu hambúrguer é a fraldinha, que aqui é o vazio, que é uma carne que traz uma gordura muito forte, uma quantidade boa, perto desses 35%, e uma gordura numa liga muito boa. Então, ajuda bastante para trabalhar. Então, dá para fazer, por exemplo, com contrafilé? Dá, fica legal. Com picanha? Dá também. Não, isso não é problema. Mas a densidade da gordura não é tão legal quanto a densidade dessa, que é um corte da costela. Os molhos são gordurosos, a maior parte dos molhos são feitos à base de maionese, então a gente já imagina que a maionese também é feita com ovos de óleo, então basicamente é isso que ela traz. Os queijos são gordurosos, o bacon é gorduroso, outros elementos com gordura, claro, essas frituras que a gente acabou mostrando na foto anterior, ou seja, gordura pra caramba. Falei que eu tenho 4 elementos de corte para gordura, né? Então ali. Eu tenho que pensar como que eu vou colocar. É interessante, uma outra sacada disso aqui, que é assim, a carbonatação ajuda muito bem com gordura, muito. Só que, normalmente, ela está associada com cervejas, tirando uma Dunkelweizen, uma Weizenbock, algo nesse sentido, cervejas muito carbonatadas, normalmente são cervejas refrescantes. O CO2, ele é um dos elementos de refrescância da cerveja. Tanto é que quando a gente já tomar refrigerante sem gás, tomar oportunidade de refrigerante sem gás, é enjoativo pra caramba. É o mesmo negócio que meia hora antes, quando tinha gás, era refrescante. Então, quando o CO2 é perdido, ele perde o elemento de refrescância do próprio refrigerante e para a gente também. Só que, normalmente, como as cervejas são refrescantes, se elas forem colocadas com hambúrguer, ela vai estar sendo servida muito gelada. E esse gelo, essa temperatura mais baixa de serviço, com esse volume de gordura, vai gerar uma sensação muito ruim na boca, de coisa que encrostou, de gordura encrostada na boca. Então, para a fritura, há uma preferência de sempre trabalhar com uma cerveja com um pouquinho mais de álcool. Tendo um pouco mais de álcool, eu consigo trabalhar melhor a temperatura de serviço. Então, se eu oferecer algo perto de 3 graus padrão, que a gente oferece das cervejas mais refrescantes, elas podem ter um problema nessa de textura de boca por esse volume de gordura, que é algo desagradável. Depois, esquenta naturalmente, a hora que a gente engole, esquenta e você vai engolindo a gordura também, não é o problema. Mas eu prefiro as cervejas um pouquinho mais alcoólicas para a nossa brincadeira aqui. Alguns estilos, sugestões, e aí, gosto pessoal de vocês, e gosto, de repente, da combinação que a gente está colocando ali. Amber Ale e Brown Ale, padrão, para hambúrguer, carne grelhada, o que vocês quiserem, vai muito bem. American Pale Ale, menos lúpulo, American IPA, mais lúpulo, gosto pessoal, de novo. Imperial IPA, a gente já está falando de uma pegada diferente. Aí haja, de fato, para aguentar a gordura, e aguenta, né? Aí a gente tem força de lúpulo, força de álcool, aí realmente, e traz caramelo. Funciona super bem também para quem gosta de algo mais amargo. Uma linha de cerveja sem lúpulo agora. Belgian Dubbel, Belgian Dark Strong Ale, o que elas têm em comum? O tostado. São cervejas que trazem característica de tosta e álcool. Então vão muito bem, mesmo quando você não quer, por exemplo, a questão do lúpulo. Bock e Doppelbock da mesma forma, caramelo pronunciado, mas nada de amargor, ou muito pouco, às vezes em função de malte tostado, inclusive. É mais, de repente, comum encontrar amargor
numa Weizenbock proveniente do malte tostado do que, de fato, do lúpulo. A Weizenbock da mesma forma. E a London Porter ou Brown Porter seria a versão um pouco mais tostada, um pouco mais amarga de uma Brown Ale inglesa padrão. O que eu faço com as notas carameladas? Olha lá. A semelhança, a reação que eu falei, já descrevi para vocês como semelhança. Vou falar de novo do Maillard, que a gente tem aí. Tá bom? Os outros acompanhamentos que normalmente estão ou dentro da semola, da carne, ou ao lado, ou servidos juntos, como ali a cebola, o bacon, que também traz o caramelo, traz a doçura, vão funcionar muito bem também. E esses estilos, alguns outros, onde eles são encontrados: Amber Ale, IPA, Bock Doppelbock e Barley Wine. A Barley Wine é uma opção de cerveja, é como se fosse o vinho de maior intensidade de todos, assim. Cara, eu tenho um molho pesadíssimo, eu tenho uma carne pesadíssima, então tipo um cordeiro, que a gente sabe que tem uma gordura própria bastante pesada, e eu não sei o que fazer. Barley Wine. A força de álcool que ela tem, e aí como ela não traz... Ela é uma cerveja, praticamente, por mais que ela tenha doçura, ela é muito neutra, né? Então, assim, se tiver uma harmonização dessas, complexas, com muita intensidade de gordura, e sem que você pode colocar uma adocicada que não vai nada contra, Barley Wine. Pode ir que ela aguenta. Se vocês tiverem colocar, ela aguenta, uma puta de uma companheira de harmonização. As notas tostadas. Claro que vem no pão, né? A gente começa essa brincadeira a partir do pão, mas ela também vem na carne. Então, da carne crua para o douradinho, para o caramelado, e os mais escuros são mais amarguinhos, que trazem isso aqui, essa questão da tosta. Tudo o que é tostado vai muito bem com queijo. O próprio pão com queijo, né? O próprio padrão que a gente faz lá, o tostetes, a pegada do queijo quente. Então, eles trazem essa característica de união de sabores muito agradável. Baseado nisso, eu uso na cerveja. Então, fica a dica para vocês, este grupo de cerveja, para qualquer outra preparação que envolva queijo grelhado, quiche, filé ao queijo, enfim, preparações onde o queijo vai dourar, vai caramelizar, até dar uma torradinha, sucesso. Os outros elementos: molhos condimentados, fritura para guarnição, bacon mais bacon e bacon extra. Esse é o ingrediente mais importante. Bom, só contando um pouco da brincadeira do bacon, é claro, a gente trabalha isso muito largamente. Eu tenho uma camiseta que a gente sempre usa escrito: eu seria vegetariano se bacon desse em árvore, né? E aí o bacon é algo muito legal. Dia 13, agora faz 4 anos a loja, a Cervejoteca lá em São Paulo. Faz 4 anos. E na festa de 4 anos eu vou fazer para 50 almas, e tem que ser porque é um trabalho mais complexo. Eu vou fazer um hambúrguer 100% bacon. Aí a galera: nossa, 100% bacon, então. Não se assustem, que eu vou servir com molho de ricota e pão integral, né? Mas o bacon vai estar lá de qualquer forma, para poder garantir o sucesso da festa. Vai dar tudo certo nesse sentido. Não vai ter problema. Cara, o legal do bacon é que a gente consegue lubrificar as artérias por dentro, né? Então, a partir daí, tá tudo resolvido. Pratique, né? Exatamente isso. O bacon é vida, pratique. A próxima camiseta deve chegar no dia 13 pra gente. Cerveja com lúpulo para poder aguentar com essa gordura desses outros elementos. Então, American Pale Ale, American IPA, a própria Imperial IPA ou Double IPA, e outras American qualquer coisa. Então, a pegada de usar uma American Brown, American Amber, toda essa história, eles vão trazer uma noção, um volume de lúpulo maior do que os outros. Então, Brown Ale americana vai ser muito mais amarga do que a Brown Ale inglesa, é exatamente isso. Então, a gente usa nesse sentido. Os Americans, elas vão acabar favorecendo pra caramba. Alguns exemplos de cerveja com bastante álcool, outro. Então, de novo, a Imperial IPA, a Barley Wine e a Belgian Dark. Então, funciona muito bem essa brincadeira. Outras cervejas no sentido de agora valorizando a carbonatação.
Weizenbock, Dunkelweizen, Hopfeis, funciona. Então, é a parte de cima. São as mais alcoólicas, né? São as mais tostadas, então não são as cervejinhas mais suaves. Mas talvez, não acredito hoje. Bom, uma pergunta, alguém não come bacon aqui? Não? Então todos merecem o céu, é isso? Não, muito bem. Se não come, a gente sabe como é, mas enfim. Mas alguém pode perguntar, mas e a saladinha? Puta sacanagem, né? Falando até agora de carne, de gordura, desse tipo de coisa, vamos falar de saladinha, beleza. A questão da saladinha, eu só não vou falar nada, não porque eu acho uma idiotice, não, é só porque ela tem intensidade muito baixa e jamais seria eleita ela para a gente poder falar. Né? Então é só essa justificativa. Claro, quem quiser comer, coma, mas a gente é sacanagem, eu gosto de salada, como com prazer, mas tem um amigo meu que fala assim, cara, eu já estou na cadeia alimentar no auge dela, eu preciso voltar a ser ruminante. Né? Tipo, então seria no pensamento do cara um estágio para baixo, não, mas eu como com prazer, eu gosto também. Uma outra coisa, a gente vê muito comum, a galera trabalhando nessa ideia agora, de poder juntar cerveja com gastronomia de uma forma geral. Né? Eu mesmo tenho uns trabalhos nesse sentido, a gente já tem algumas revistas, algumas publicações feitas, está vindo um livro aí sobre isso, de como cozinhar com cerveja. Essa frase de destaque aqui, não se esqueçam disso, gente. Não cozinhe com cerveja lupulada. O lúpulo é indomável. Eu tenho muita gente que chega, pô, chefe, a gente tentou fazer e não ficou bom. Não vai ficar mesmo. Tá? Então, assim, não adianta a gente confundir. Eu vou dar um outro exemplo de gastronomia muito simples. Peixe, camarão, claro, já viram, já comeram? Muito bem. Quando você pega um peixe e tempera com limão antes de assar, de fritar, o que acontece com o peixe? Ele desmancha. Ele se quebra. Então, não é porque você quer o sabor do limão no peixe que você tem que colocar ele antes. Então, eu tempero o peixe com sal, pimenta, normal, faço, na hora de colocar na mesa, um limãozinho por cima, o efeito é o mesmo. Então, o que a gente fala aqui é a mesma coisa. Não confunda o interesse pelo amargor, o gosto de amargo, o gosto de uma IPA, é isso que vocês podem estar buscando, com o simples fato de colocar essa cerveja no prato, na panela para preparar. Cozinhar com cerveja, tem uma série, a gente precisaria de mais uma semana falando uma aula sobre isso, mas cozinhando com cerveja, eu vou ter outras preocupações que não são lúpulo. Na panela, o lúpulo concentra. E quanto mais ele concentra, a unidade que sobra é muito amarga. Então, eu vi muita gente perder pratos, preparações, com propostas que seriam muito boas, acabaram não dando certo. Cerveja boa para cozinhar é cerveja malteada. Cerveja com carga de malte. Por quê? Esse malte ele não evapora, o malte não se perde. Né? Então, se eu falar assim, cerveja com álcool é legal, depende do que vocês quiserem fazer. Se é uma marinada, se é uma carne para fazer marinada, o álcool ajuda, no sentido de trabalhar a carne, trabalhar a textura da proteína, ok. Mas a hora que vai para o fogo, é a primeira coisa que some. Tá? Então, assim, cervejas boas são cervejas com bastante malte. Elas funcionam super bem, trabalham muito direitinho, não se perde. Aí eu quero uma coisa mais caramelada, mais tostada, mais clara, é escolha, da mesma forma. Bom, para finalizar, não tenha medo de errar. Eu acho que essa é uma das frases que eu mais digo. Você imagina uma harmonização, aí você faz e não dá certo. O pior que pode acontecer é você tomar uma cerveja separada do prato de comida. Tem nada pior do que isso. Não é? Cerveja boa, você já conhece, a comida, se ficou boa, também vai ser. A gente só vai servir em momentos distintos. Nem tudo tem que ser feito para ser harmonizado. Então, na mesma linha de chatice, que vocês devem saber o que há de gente chata falando de regras o tempo inteiro de cerveja, de consumo e tudo mais, há uma tendência de que tudo tem que ter um motivo. Um motivo muito bom é porque eu quero. Né? Então, assim, pegar a cerveja, abrir a cerveja, porque eu quero tomar no bico. Não é? Então, não preciso me preocupar porque alguém está falando. Cara, é muito, muito isso. Então, o que eu quero tinha que ser o mais importante desse conceito inteiro, não o que o outro vai achar, o outro está pensando. Então, nem toda cerveja é feita para ser harmonizada, nem toda refeição é feita para ser servida com cerveja. Às vezes a gente pode ter uma proposta de alguma coisa que envolva o vinho, que envolva uma outra bebida, enfim. E você vai ficar sendo o chato da história, não tem porquê, né?
A gente tem um momento de tomar cerveja, dá para aproveitar muito bem. E é legal ter a cabeça aberta, porque conhecendo outras bebidas e características de outras bebidas, a gente consegue pegar essas características e trabalhar na nossa cerveja. Na base de drink, na base de maneira de envelhecimento, de propósito. É importante ter a cabeça aberta, não ficar aquela coisa de cavalo fechado, se olhando só para frente. Quando a cabeça está aberta, a gente consegue realmente aprender muito com o dia a dia e poder melhorar nossas próprias experiências. Nem todas as preparações melhoram com a harmonização que outra pessoa julga ser ideal. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Sal. Conhecem sal, né? Sal é o elemento mais primário de todos os elementos que a gente consome no dia a dia. Sal é sempre sal. Então tem algumas... Sal do Himalaia, sal não sei de onde, é sal, do mesmo jeito. Muito bem. Cloreto de sódio. Este sal nós comemos do dia em que nós começamos a comer papinha até o último dia de nossas vidas, salvo algum problema de saúde. Não é isso? Todo mundo tem sal em casa, todo mundo consome sal no dia a dia. Aí nós vamos sair daqui e vamos almoçar. Vamos pedir o mesmo prato. Alguns de nós não vão nem esperar o prato apoiar, já vai colocar o sal. Alguns vão provar e achar que está faltando sal e vão pôr. Alguns vão falar que está beleza e alguns vão achar que está salgado. Se o sal, que é o ingrediente mais primário da gastronomia, não é unanimidade, o que dirá de cerveja mais comida? Não vai ser. Não vai. Então, assim, vale o experimento. Vale a experimentação, vale essa não ter esse enquadramento teórico do tipo, a gente vai pela teoria do álcool, pela teoria dos resultados, vai chegar bem perto. Mas talvez junta e não dá certo. Na teoria, a IPA vai muito bem com o gorgonzola. Na prática falha. Acontece. Da mesma forma que alguns estilos são amplos. Aquela coisa que pode começar com 8 de álcool e vai até 12. Talvez a de 8 fique boa, mas a de 12 não fique, ou vice-versa. Então, vale a experimentação para a certeza do que realmente funciona melhor ou não. Cerveja para tomar sem compromisso, né? Já falei, acabei antecipando os slides, é isso que é legal. A cerveja é uma bebida agregadora, a cerveja aproxima as pessoas. Eu sempre falo em relação ao que é o mundo do vinho, a principal diferença é que a cerveja sempre aproxima. A cerveja ela traz um brinde. E esse brinde vem com um sorriso. Então você brinda com gente que você não conhece. Você compartilha esse momento. É diferente do vinho, aquela coisa mais seca, mais distante e tal, que é tão segregadora que a hora que ele está sendo vendido nas prateleiras de qualquer lugar, ele é colocado por faixa de preço. Cerveja por estilo, por origem, por país. Dentro dessa realidade, você escolhe aquilo que você quer tomar. Eu brinco. Vira e mexe, brigo também quando eu falo isso, mas acho que com vocês não por serem maioria cervejeira. Eu falo que a cerveja é tão superior ao vinho que numa degustação nós engolimos, eles cospem. Né? Então, cara, o resto está explicado, o resto faz parte. Não, mas o resto faz parte, mas não é. De novo, eu bebo, gosto, mas não posso perder piada, né, gente? Não dá para deixar a bola quicando e não zoar com eles nesse sentido. Não esqueça o brinde com o amigo. Isso é fundamental. Tomar sozinho fica meio esquisito às vezes, né? Se a gente tiver a chance de poder socializar, de poder ter alguém para poder dividir a experiência da cerveja, vale bem mais do que realmente tomar sozinho. Última das minhas sugestões, mais cerveja, menos frescura. Eu acho que a gente tem uma possibilidade de poder se divertir muito mais com a cerveja, acaba perdendo muito disso quando você coloca um monte de regra em cima disso. Então, cerveja é isso, aproximar as pessoas, diversão. Falei o tempo inteiro sem uma cerveja, vim correndo, me atrapalhei no horário, achei que fosse 2h30, desci correndo, como tô falando 1 hora sem cerveja? Não, que merda, cara. Com sede, eu tenho que achar alguma coisa para tomar agora. Mas é isso, eu estou por aqui, vou ficar para ouvir algumas perguntas de vocês, se vocês quiserem. A gente tem tempo ainda? Tem, né? Se vocês quiserem aproveitar para perguntar. Mas que fique essa dica, cara, que não esqueçam dessa dica. Está aí o e-mail também, o e-mail vocês me acham direto. Se vocês quiserem alguma outra coisa, vou ficar por aqui, amanhã, enfim, a gente está nos dias do festival, então se vocês quiserem, como ele falou, alguma coisa mais longa, mas de uma forma geral, se quiserem aproveitar para perguntar, a gente está aqui para isso. .
Muito obrigado, Ronaldo. Perguntas? Dá uma cerveja, por favor. Agora... Fala, Ricardo. Cara, uma pergunta bem simples e bem pessoal, assim. Você falou do hambúrguer de fraldinha que você faz na sua casa. Desculpa? Do hambúrguer, da carne de fraldinha, que você gosta muito da liga da gordura e tal. Qual é a harmonização perfeita para você quando você está fazendo... Se você puder falar um pouquinho da composição do hambúrguer, se você faz 100% fraldinha e qual é a cerveja que harmoniza melhor para você, cara? Com esse hambúrguer que você faz. O que virou a referência do meu hambúrguer, da hamburgada e tal, porque eu fiz pela primeira vez eu fiz a hamburgada cervejeira, então eu criei essa brincadeira que hoje em dia a galera reproduz largamente. Eu acho que a cerveja que mais combina com hambúrguer é a American Amber Ale. E não é o meu, isso geral. Se vocês tiverem a chance de provar a combinação da carne grelhada, da gordura, sabe, cara douradinho e tudo mais, American Amber Ale, para mim, é a melhor combinação. Eu uso a fraldinha pura, moída direto, 100% fraldinha. A gente tem uma outra questão importante. Agora vai. A gente tem... Só molhar o bico, gente, peraí. Saúde. A gente tem uma questão de combinação de carnes. Você pode fazer, uma dica, enfim, parece loucura que eu vou falar, mas cada vez que alguém compra hambúrguer de picanha, está comprando hambúrguer de coxão duro. O final da picanha, a picanha é uma peça que, quando bem feita, tem ali 1,3 kg, 1,4 kg. O final dela é o coxão duro. Então, você vai estar pagando muito mais por um produto que pode ser comprado mais baixo. O sabor da gordura dele é muito parecido. Então, você conseguiria fazer só dessa forma. Dá para misturar? Dá. Dá para misturar, inclusive, em carnes e animais diferentes. A gente fez, por exemplo, uma de metade porco, metade boi, e deu super certo. Lá eu faço... Última vez eu fiz 5 tipos. Primeira e única vez que eu faço 5, nunca mais faço 5 tipos, é muita loucura. Mas eu faço o porco burger, aí 100% pernil. Do porco eu faço uma idiotice, que eu tenho um molho de pimenta que eu chamo beijo do capeta. Então eu faço o porco burger do inferno. Cara, isso não é para aventureiro. Aquela coisa de ver a galera passando mal mesmo. E a proposta é... Cara, o nome está avisando, gente. Né? Estou falando que não é uma coisa fácil de tomar. Você quer insistir, direito seu, vai na fé. Cara, melhor tomar uma água, cara. Melhor ir para água, porque pô, é ardido pra caramba. Muito bem. Eu fiz um recheado de gorgonzola. Então, eu coloquei ele recheado de gorgonzola. E o quinto, eu fotografei para o guia da cerveja no meio do ano passado. Uma calabresa feita na We Have. Eu peguei essa calabresa, moí, coloquei na base da carne. Puta que pariu. É uma daquelas coisas que você sabe que vai dar certo, mas eu esperava um resultado tão legal quanto foi. Foi incrível. Porque a doçura da cerveja, com a doçura da cebola, com a doçura... Né, porra, foi incrível. Ornou de um jeito incrível. E a ideia é sempre colocar uma coisa diferente. Então, a próxima agora é em agosto, eu faço 3 vezes por ano só. Porque é muita loucura quando a gente faz. Então, eu faço pouco. E a ideia é sempre pegar, juntar uma loucura. Mas, cara, a definição de receita, eu falo isso por dar essa aula há muito tempo. Muita gente vai pegar a cerveja, vai pegar a carne, por exemplo, e erra não na mistura de carne, erra na temperatura da chapa. Ele cozinha ao invés de grelhar. Sabe como é? Então, assim, o difícil do hambúrguer não é você combinar as carnes. Cara, é carne moída de qualquer jeito. Eu vi muita gente que usa... Claro, para restaurante, acaba usando uma base de A100, de dianteiro, mais barata até, para poder usar, mas não quer dizer que seja a melhor opção. Você já vê que para aquele momento do cara, o momento financeiro dele, é o que ele vai poder trabalhar. É claro que a carne, quanto mais saborosa, assada, você pegar um teco de carne qualquer e colocar lá para assar, e aí provar, quanto mais sabor, se tiver tipo, só sal, tiver mais sabor ali, tem muita chance de ser o melhor resultado depois de moído também. Porque, de fato, é mais ou menos isso que a gente faz. Tempero muito simples e grelha. Então, a combinação é um gosto pessoal. Se sozinha ela é bacana, o resto tem dois de ser também.
Ronaldo, aqui atrás. A gente falou aí bastante sobre carne, gordura e tal. Cerveja com pimenta, casa ou não casa? E outra, molho de pimenta com lúpulo, pode dar certo? Cara, tem tanta gente que gosta de tanta coisa esquisita do mundo, não tem? Então, os caras que você olha, cara, como você pode gostar? Beleza, o cara gosta, é o problema dele. Eu fiz alguns testes. O grande problema, tanto da pimenta como do azeite temperado com lúpulo, é que eles ficam expostos à luz. Tá? Então, assim, o amargor vem. Você não vai isomerizar o amargor, então ele vai ficar na pimenta, sim, mas no coisa ele não vai ser isomerizado, então não vai ficar tão amargo. Mas pega a luz, cara, fica amarelo, fica esquisito, não rolou. Às vezes que eu fiz não rolou. A gente começou a desenvolver uma série de outras coisas com lúpulo. Eu fiz sorvete, por exemplo, com lúpulo, uma proposta completamente diferente. Deu super certo. É muito louco fazer isso. Mas de uma linha de coisas que, desse padrão de exposição prolongada para depois servir, não funciona como não funciona com a cerveja. Então, se você quiser usar alguma coisa que seja uma coisa pontual, fez hoje para comer amanhã. Né? Sobre cerveja com pimenta. Eu chamo essas cervejas de cervejas pontuais. São cervejas feitas para uma proposta de um dia, para um momento especial. Eu servi uma vez, eu fiz chili, comida mexicana, e aí no chili eu servi coruja labareda. Cara, tem pimenta pra caramba no meu chili também. Mas o cara entende que é um momento de brincadeira. Nem seria a melhor cerveja ideal para o chili. Então, uma Keller Beer não seria o melhor modelo para você oferecer com carne, com feijão. Mas a brincadeira funciona. E aí você faz algo de aromatização parecido com o que faz o cara que come ostra com stout. Cara, isso não funciona. Isso funciona na Irlanda, porque é tradição dos caras. Então, é um conceito formado há muito tempo, que os caras só tinham isso. Não é porque é bom, é porque não tinha outra opção. E aí virou. Então, ninguém... Cara, eu falo isso como professor dessa brincadeira. Vocês fizeram um curso inteiro comigo, ou ficaram um tempão, vamos fazer uma prova. Descrevam as melhores opções de harmonização. Ninguém de vocês colocaria stout para ostra, para frutos do mar nenhum. Não faz sentido. Mas para os caras tinham, era o que eles tinham na mão para poder viver naquele momento. Você pega, por exemplo, salsicharia alemã, é o tipo de coisa que também não é a melhor opção você servir com Munich Helles. Munich Helles não tem força nenhuma. Você pega a salsicharia, também não é tão intensa. Só que você serve com mostarda. Puta, isso é intenso pra caramba. Aí uma cervejinha desse tamanho não dá conta. Mas culturalmente é servido com coisa de 1 litro. Aí ficou legal. Aí ficou da hora. Né? Então mudou um pouco a história nesse sentido. Mas na prática dá para fazer coisa muito mais legal do que isso. Então entender que pimenta e outros ingredientes é uma pegada pontual. Então assim, é para um evento, é para um momento, vai. É uma cerveja com drinkability muito baixo. Então uma cerveja com pimenta não é uma que você toma 2 na sequência. Você toma uma, vê qual é que é, depois se quiser, lá na frente toma outra. Mas nunca, dificilmente alguém vai tomar a segunda na sequência. Ronaldo, em relação a moer a carne para fazer o hambúrguer. Moer a carne com? Moer a carne para o hambúrguer. Ok. Em grande volume, tudo bem. Acho que tem que fazer mesmo com moedor, até para você conseguir fazer. Mas um pequeno volume mesmo, você preferia moer em moedor ou picar bem fininho para poder misturar? Cara, outro dia eu fiz o bife tartar. Ontem me deram bronca, o que eu chamei bife tartar. Como vocês chamam aqui, bife tartar? Cara, ontem me zoaram demais. Eu estou assinando, novidades boas viram para antecipar para vocês. Eu estou assinando o cardápio do Solar da Coruja. Então tem coisa muito legal por aqui, a gente está testando e tal, e agora vem. Mas ontem eu fui comprar carne seca, que não é carne seca, é charque. Eu falei de steak tartar, que não era, os caras vieram com nome em alemão, me xingaram pra caramba também, porque eu falei, porra, tá bom, mas é isso. Eu fiz steak tartar outro dia, a gente fez um evento, e aí eu tinha 16 convidados para comer steak tartar. Eu passei 4 horas picando carne. Eu amaldiçoei cada dia que eu tive que eu mesmo cortar a carne. Ele dá liga, fica legal, fica uma textura diferente, só que ele fica onde a conta não fecha, a textura do pão. O hambúrguer ele desmancha com a mão, vocês conseguem tirar. O outro também consegue, só que os pedaços vêm inteiros. Então você tem uma parte sólida muito mais intensa quando você só corta a carne.
E aí, essa conta não é tão legal com um pão tão macio. Entendeu? Mas mesmo para dar liga, deixa a carne gelada. Deixa a carne gelar bem, para depois você trabalhar ela dar liga do mesmo jeito. Aqui, eu sempre quando vejo falar em harmonização, são sempre dois pontos, né? Normalmente assim, ou é por contraste, ou então é por harmonia. Já tentou fazer alguma coisa com 3 pontos, tipo assim, 2 com contraste, 1 com harmonia, alguma coisa complementando? Um molho agridoce... No mesmo prato, você está falando? No mesmo prato, com 3 elementos completamente diferentes um do outro, para tentar criar alguma coisa completamente nova. Cara, quando a gente trabalha com semelhança, alguma coisa não vai dar certo, né? É o que eu falei do arroz com feijão, só vai conseguir agradar tudo. Não vai, alguma coisa vai dar essa linha depois. Mas, cara, eu te falo que a gente tem uma tendência de repente, você pode até tentar fazer algo para pegar de um lado, para pegar do outro, você não consegue. Então, mas você usar algo... Você imagina a dificuldade que seria ter uma cerveja que, para um dos elementos do prato, tivesse a questão da semelhança, para outro tivesse um contraste. É muito difícil. A combinação, você juntar esses fatores, é muito difícil fazer isso. Sabe como acontece? Às vezes, quando você pega, por exemplo, um brie com geleia, nesse sentido, um contraste doce com salgado, e aí você consegue algo que, ao mesmo tempo, faça uma coisa com um deles e outra coisa com o outro. Isso sim, mas, cara, são casos muito pontuais, muito isolados. E carne crua, totalmente crua, com uma Viena, iria bem ou não? Olha, a carne crua, ela não vai bem com lúpulo e ela vai muito mal com Brettanomyces. Isso vai muito, muito mal. Depende do tempo que a carne... E agora é uma questão que não depende de mim, não depende de ninguém. Se essa carne já está cortada, picada, há bastante tempo, exposição ao ar, ela começa a levantar uma série de aromas esquisitos. E esses aromas esquisitos, eles destroem a cerveja. E aí, quando você fala de uma Viena, é uma opção boa. Uma Amber Ale também é uma opção boa. Cerveja inglesa, porque a cerveja inglesa traz um sulfuroso muito intenso. Cerveja inglesa, você vai ter um aroma de enxofre, e aí nem necessariamente combina com a carne, vai lembrar muito uma carne estragando. Entendeu? Então, assim, faz o teste, prova, mas o maior detalhe assim, é isso, há quanto tempo a carne está exposta para você comer. Isso. Então, se ela for recém-moída, mas se ela ficou a peça de carne 2, 3 dias lá atrás, dá na mesma. Então, o vácuo, quando a gente faz uma coisa de carne crua, as carnes no vácuo funcionam melhor. Então, preparações em que ela ficou mantida no vácuo é mais legal. Dá aquela lavadinha. Sabe o que lembra muito? O fígado. O sangue vai ficar com cheiro de fígado. E aí a intensidade é maior e não é com tudo que isso vai funcionar direitinho, não. Oi. A respeito de molhos para acompanhar hambúrguer à base de cerveja. Eu tenho uma cerveja, quero fazer da cerveja um molho para acompanhar um hambúrguer. Eu queria saber uma sugestão, do tipo, se faz um molho partindo de um princípio de um bechamel com cerveja, uma redução da cerveja para acompanhar. Eu fiz a base de um bechamel uma vez, a gente fez ele montado dessa forma, e aí você tem que colocar um volume maior de manteiga, mesmo que para finalizar. Essa brincadeira vai ficar melhor com cervejas mais escuras e com cervejas mais claras. A grande questão é que, feito assim, você não dá tempo para a cerveja cozinhar na panela. Então, o que vão melhor são as cervejas que realmente reduzem por mais tempo. Porque quando você prepara dessa forma, a cerveja vai ficar com gosto de crua. Crua, claro, ideal para o copo, mas na hora que você está falando de cozinha, dá aquela impressão de coisa mal cozida. Então, um molho de preparo muito rápido com cerveja, ele vai passar essa impressão de que alguma coisa poderia ter ficado um pouquinho mais até que chegasse na hora do preparo. Então, se você tiver que reduzir a sua cerveja qualquer, e aí depois dessa redução misturar, ou usar, mesmo que você coloque uma quantidade pequena de manteiga e farinha, para poder fazer, se você estiver trabalhando com metade do volume da cerveja, já vai dar certo. Vai ficar legal. Aí usar gordura, tem que dar uma misturada com maionese, com creme de leite, algo nesse sentido. Você mistura e funciona tranquilamente isso depois.
O problema do cordeiro, feito a partir do hambúrguer, é que você não vai pegar as partes mais nobres do cordeiro para isso, né? Você não vai fazer com carré, você não vai fazer com a paleta, você não vai fazer com pernil. Você vai usar as aparas, as partes menos nobres. E essas têm uma gordura bem rançosa. O cheiro da gordura não é muito legal. Então, quando você faz um hambúrguer de cordeiro, assim como quando você faz kafta, enfim, você não pode correr o risco nenhum de fazer algo mal passado. Isso tem que ser bem, bem assado, para você perder essa questão dessa gordura rançosa que fica. E aí, a partir de uma cerveja para gordura rançosa, tipo, de novo, a barley wine, sempre resolve nossos problemas. Quando a gente fala com churrasco, a gente fala de churrasco, há uma conta muito simples. Você põe a brasa, o carvão, e a sua mão, você tem que conseguir ficar com ela quase encostando até 5. Quando o 5 você tem que tirar porque vai queimar a sua mão. Se passou disso, você está cozinhando e não assando. É isso. Mesmo princípio de fazer um bife. Chapa quente, se for na frigideira quente, se for no forno quente, aí coloca no lastro, põe na parte de baixo, mas temperatura alta. Se você deixar demais, ele encolhe. Aí você vai começar com ele desse tamanho e vai acabar assim. Encolhe, levanta, fica esquisito, não fica legal para a gente poder trabalhar como lanche, né? como ingrediente de lanche. Mais alguém? É isso. Bom, então, muito obrigado, Ronaldo. Valeu, gente. Tamo por aí. Obrigadão.